podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo. Nesta segunda edição do nosso podcast, eu conversei com o professor Ricardo da Costa, da Universidade Federal do Espírito Santo, que também está como assessor do Ministério da Educação em Brasília. O professor Ricardo da Costa é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, com pós-doutorados na Universidade Internacional da Catalunha e na Universidade de Alicante, ambas na Espanha. E além de tudo isso, é um dos membros fundadores do grupo Docentes pela Liberdade. E esse foi o principal assunto da nossa conversa. Professor, muito obrigado por nos atender e seja bem-vindo ao nosso podcast. O prazer é todo meu, Gabriel. Estou à sua inteira disposição, dos seus ouvintes. Vamos bater um papo sobre educação. Professor, apesar do seu vasto currículo, o assunto de hoje, pelo menos o primeiro assunto de hoje, que é um assunto um pouco mais quente, é a criação desse grupo Docentes pela Liberdade, que reúne professores, já quase 300 professores de todo o país, que não se identificam com as ideologias de esquerda e geralmente sofrem um pouco, né, professor, nas universidades país afora. Qual que é a ideia, o objetivo principal desse grupo? Então, ele é um grupo que foi organizado a partir de um impulso, de uma energia muito grande do professor Marcelo Hermes Lima, que é aqui da UNB de Brasília, é biólogo. Ele já passou uma verdadeira via crucis na sua universidade, assim como a maior parte dos colegas que integram esse grupo, que inicialmente se organizou em torno de um WhatsApp, né, de um grupo de WhatsApp. Sim. O Marcelo fez parte, se não me falha a memória, da equipe de transição do governo Bolsonaro, com contribuições intelectuais e estruturais interessantes. Ele, na ocasião, me convidou para trabalhar com ele no INEP, mas por vários motivos ele acabou não ficando na equipe, mas eu sim. Então, estreitamos contato. Eu já fazia parte e faço ainda parte do grupo do Escola Sem Partido, organizado pelo Dr. Miguel Najib já há muitos anos. E então estreitei contato com o Marcelo e à medida que foram se passando os meses, eu aqui já em Brasília, a convite do governo para trabalhar no MEC, ele foi intensificando os contatos dele pela internet. Ele é dotado de uma energia notável e então acabou tendo essa ideia de reunir oficialmente professores federais espalhados pelo Brasil que se interessassem para montar esse grupo e o objetivo de, em primeiro lugar, afastar a solidão, porque eu pensava e cada um de nós pensávamos sermos poucos ou estarmos solitários na estrutura acadêmica federal, que é majoritariamente ou quase totalmente de esquerda, por um processo muito longo, iniciado já há várias décadas, e especialmente desde o governo militar, desde o regime militar, e é um processo complexo, mas que teve como fruto essa hegemonia cultural e intelectual da esquerda nas universidades. Então, no primeiro momento, foi para afastar essa solidão, estabelecemos contatos, conversas, trocamos informações, experiências em comum. Eu descobri que eu passei também por praticamente as mesmas situações do Marcelo aqui na UNB, e agora o passo seguinte é tornar isso institucional, que o Marcelo está organizando, para, de fato, tentar mostrar à sociedade brasileira, e principalmente à academia brasileira, que é necessário haver
um espaço livre de ideias, sem assédio moral, sem perseguição política, sem o defenestramento de publicações em revistas especializadas, em congressos e tal. E, enfim, colocar essa questão premente para a sociedade brasileira, que é a da democratização do debate. Não é possível que nós ainda vivamos nesse ambiente totalitário que é atualmente o da Universidade Federal Brasileira. Professor, na área da história, por exemplo, como é que geralmente funciona essa hegemonia, esse controle que existe por parte da esquerda? Onde que ela aparece mais e quais exemplos a gente pode encontrar dessa hegemonia? Olha, não sei se vai dar tempo nessa conversa, mas grosso modo é um círculo vicioso enorme. Bom, eu vou falar muito resumidamente, né? De um lado, na educação, na pedagogia, ela foi vitoriosa com as propostas pedagógicas no final da década de 60 do Paulo Freire, que com uma série de desconstruções da educação tradicional. Lentamente ele foi sendo incorporado à pedagogia brasileira, isso de um lado. De outro lado, no âmbito político, é público e notório que em meados da década de 70, o general Goberido Couto Silva, que era o chefe do SNI e curiosamente da ala moderada do governo militar, ele propôs o que ficou sendo conhecido como a teoria da panela de pressão, que foi o seguinte: como a sociedade estava começando a sair do controle, digamos assim, nas palavras lá dos militares da época, a proposta do Golbery era de fechar os olhos e permitir que as esquerdas ocupassem o ensino e particularmente as universidades, até porque na época não havia concurso público para ingresso, e isso só aconteceu, salvo o melhor juízo, com a Constituição de 88. Então, foi uma espécie de acordo tácito imediatamente entendido pelas lideranças de esquerda da ocasião, especialmente pelo PCB, pelo Partidão, que tinha inclusive um comitê de cultura que cerceava as atividades culturais de artistas, no teatro, na música, nas publicações de livros. Então, foi um processo lento que se consolidou em meados da década de 80, logo depois os concursos vieram, de modo que quando aconteceram esses primeiros concursos, os corpos docentes das universidades já estavam, em maior ou menor grau, tomados por uma cultura de esquerda em todos os âmbitos. E a universidade forma os futuros professores das escolas, que, por sua vez, fazem a cabeça, entre aspas, dos estudantes. Então, é um círculo poderosíssimo, uma guerra cultural verdadeira, que a esquerda sabe que se houver uma quebra desse movimento circular, essa hegemonia começará a ser quebrada e, consequentemente, haverá uma maior democratização dos conteúdos, do ensino, da educação. Então, o processo foi esse, e se consolidou e se intensificou e ficou mais explícito, mais escancarado a partir da primeira gestão do presidente Lula em 2003, se não me engano. Sim. Ficou bastante aberto, porque era um projeto, de fato, de poder de longuíssima duração, né? O PT chegou para não sair mais do poder. Então, os últimos acontecimentos, a partir do mensalão, alteraram o curso dos acontecimentos, dos fatos, da política, até que culminamos aqui com uma reviravolta, com a vitória da direita na última eleição, na última campanha presidencial e o governo Bolsonaro. Sim. E no dia a dia, o senhor mencionou brevemente, por exemplo, que a seleção de artigos, editais que existem, as promoções, por exemplo, acabam tendo que passar muitas vezes por esse filtro dessa maioria de esquerda não democrática. Como é que na prática isso opera? Por exemplo, quando o professor precisa ou espera ter uma promoção ou ganhar ali uma
um financiamento de pesquisa, muitas vezes ele é preterido por não ser de esquerda? É um sistema bastante complexo. Existem avaliadores que em tese você não conhece quem te avalia, e você não conhece também, os avaliadores, por sua vez, oficialmente não conhecem os articulistas, aqui estou me referindo às publicações, né? Mas é como o ambiente todo cultural, nesse ambiente vigora uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo que é de esquerda. Eu vou dar um simples exemplo. A meritocracia é condenadíssima, né? Recentemente, o Sindicato dos Professores da minha universidade emitiu um documento oficial em repúdio a uma declaração, a uma entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, e nele está muito clara a afirmação que o meu método de ensino é doentio, literalmente, porque é meritocrático. Então, é muito mais profundo que uma simples expressão política, velada ou não, de analistas, de bancas, de etc. É uma coisa muito mais profunda que se encontra na própria maneira de perceber as relações sociais, o processo de ensino, tudo. Então não é tão simples assim, não é tão pão, queijo, você me entende? Sim. É claro que há buracos no sistema, mas sem ter o carimbo de ser de esquerda, é difícil, e é cada vez mais difícil ingressar nas universidades. Agora, esse grupo novo Docentes pela Liberdade pretende combater isso de alguma forma, né? O senhor acredita que a solução ela é mais de baixo para cima, ou seja, os professores em cada universidade, cada um tem lá o seu fronte para lutar, ou talvez de cima para baixo, o Ministério talvez tenha poder para desfazer parte dessa hegemonia? Não, é muito mais difícil. Eu não acredito. Bom, eu sou um pessimista, né? Aliás, todo conservador é, por natureza, um pensador pessimista. Eu não consigo ver uma solução a curto prazo ou a médio prazo. O processo é muito mais lento. Então, para quebrar essa hegemonia, o que seria necessário? O ingresso de professores nas universidades com um perfil político distinto, ou então com uma bibliografia distinta, métodos de ensino distintos, etc. Isso, para ocorrer, é necessário que os candidatos, os futuros professores que não são de esquerda, cumpram todo o par e passo acadêmico, façam sua graduação, mestrado, doutorado, publiquem trabalhos em revistas acadêmicas, porque nos concursos de ingresso a prova de aula tem, na maior parte dos casos, o mesmo peso do currículo. Então, é preciso um verdadeiro trabalho de formiguinha, silencioso, sem se imiscuir em debates estéreis, em discussões em sala de aula, sem se posicionar nas redes sociais, porque hoje tudo é registrado. Sim. Então, assim, é um trabalho muito lento e muito difícil, e caso isso comece a acontecer, os primeiros resultados só serão sentidos daqui a 20, 30 anos, até porque nos últimos concursos os professores que ingressaram, que eu tenho notícia, que eu tenho conhecimento, eles têm um perfil de uma esquerda muito radical e de não tão bom nível como era a esquerda dos meus professores, por exemplo. E esses professores que ingressaram agora, eles vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. Então ainda há muita estrada de doutrinação pela frente e, portanto, o processo é lento, difícil e sempre de caso a caso, porque cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe como é que tem que ganhar a vida. É muito complexo, não vai ser simples, não. Eu acho que nem o Docentes pela Liberdade tem o mérito de mostrar a cara, se fazer presente e dizer para a sociedade: olha, nós existimos e queremos o respeito, queremos um tratamento digno
na nossa vida diária acadêmica, de um lado. Agora, por outro lado, também o governo, como eu disse, a estrutura educacional é muito rígida. Então, para você ter uma ideia, eu recebi o convite do Ministério para trabalhar no MEC. E o convite foi formal, foi para a minha universidade e vira um processo. Para você ter uma ideia, se o meu departamento de origem, em votação, em reunião departamental, negasse, dissesse que não, nem o reitor teria poder administrativo para desfazer isso, e muito menos o ministro. Então, assim, é uma estrutura muito, do ponto de vista administrativo, muito fechada, muito ciosa dos seus poderes burocráticos, administrativos, e é tudo muito complicado, você me entende? São talvez pequenos feudos, né, que se criam e é difícil desfazê-los, né? Muito mais que feudos, porque na Idade Média esses senhores feudais do século XII, XIII, eles tinham uma série de deveres com os seus subalternos. Né? No caso aqui, é uma verdadeira burocracia de Estado, criada do século XIX para cá, né? E que é muito ciosa das suas prerrogativas processuais. E se você realmente não faz parte do time, se você não reza pela cartilha de esquerda, tudo é muito lento, os processos são muito morosos. Uma vírgula na página 35 volta para ser corrigido. Sim. O meu processo mesmo demorou quase 3 meses para chegar ao fim. É absurdo, né? Agora, aproveitando esse gancho da Idade Média e até juntando uma coisa com outra, professor, talvez essa crise do ensino superior, existe ali um vácuo que pode, talvez, no médio prazo ser preenchido de universidades ou faculdades menores, mas com uma visão um pouco mais clássica, mais próxima da ideia original de universidade? Acho que sim, mas também a resposta é mais ou menos como a sua outra pergunta. É um processo muito lento, porque, bom, em primeiro lugar, a sociedade brasileira crê firmemente que todo mundo tem que fazer universidade. Essa chamada democratização do ensino superior, tão apregoada pela esquerda, na minha sinceríssima opinião, é uma falácia. O Brasil deveria investir muito mais em cursos técnico-profissionalizantes que já existem. Mas por quê? Porque não é verdade que todo mundo gosta de estudar, gosta de pesquisar, gosta de ler livros. Muito pelo contrário. A cada ano que passa, eu percebo que a ojeriza ao estudo é cada vez maior. A universidade recebe verdadeiros analfabetos funcionais. O Brasil está nos últimos lugares nas avaliações internacionais, do PISA, etc., em compreensão de texto. Você passar um texto de 30 páginas para os estudantes lerem é uma guerra civil. Nós não conseguimos ainda, país que somos, cultivar o amor ao estudo. Então, a universidade deveria ser um lugar de estudo, de pesquisa, de investigação, e eu defendo, sim, uma universidade muito mais, não tenho vergonha nenhuma de dizer, elitista, embora eu saiba que isso nunca vai acontecer, pelo menos durante a minha vida, porque ela realmente não deve ter a obrigação de cumprir com anseios mais imediatos, mais mercadológicos, mais pragmáticos da sociedade. Também não é verdade que com um diploma você vai ficar rico, ou você vai ganhar mais dinheiro do que uma pessoa sem diploma. Isso também é outra, eu acho outra falácia. Mas é claro, universidades com um perfil voltado para o mercado, elas podem e devem prosperar, embora eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho, porque só agora, com esse novo ministro da Economia, nós estamos começando a receber doses elétricas, descargas elétricas de liberalismo, de abertura de mercado, de privatização. O Brasil ainda é um país muito avesso ao capital, é muito avesso ao trabalho, ao lucro. Nós ainda temos uma herança de um certo
uma certa desconfiança com quem ganha dinheiro, com quem gosta de viver bem. Eu não sei se estou sendo claro, Sim. Mas eu percebo isso com muita força ainda na sociedade brasileira. É uma cultura que, evidentemente, por ser cultura, leva muito tempo para ser alterada, não um governo ou uma iniciativa que vai resolver isso, né? Agora, nos Estados Unidos existem os chamados liberal art colleges, alguns deles são conservadores, alguns nem tanto, mas são instituições menores, com uma ideia um pouco mais parecida com a ideia original da universidade. E no Brasil praticamente não existe isso, né? Mesmo as PUCs, as católicas, estão um pouco longe da ideia, digamos, original das universidades, que eram católicas as primeiras, né? Não, as PUCs são a ponta de lança do processo revolucionário. Como é que chegou a esse ponto, professor? Esse é uma página muito triste da história da Igreja Católica, né? Com o desenvolvimento da teologia da libertação na década de 60, os movimentos de esquerda abraçaram e foram abraçados pela Igreja Católica. Hoje, a Igreja no Brasil, a CNBB, são os maiores defensores do Lula livre, defendem o criminoso, fazem campanha explícita. E se fosse pela Igreja Católica, e digo isso com muita tristeza, porque eu sou católico, nós não teríamos essa transformação, esse desejo de fim de corrupção, de tudo que aconteceu, né? Nós teríamos a vitória do Haddad e a permanência desse projeto criminoso de poder, como foi chamado por um ministro do Supremo. Então, as PUCs, há muitos anos, elas abrigam os professores mais revolucionários de todos, em filosofia, em sociologia. Eu conheço inúmeros casos. Inclusive, apresentei um trabalho certa vez, vou declinar o título do trabalho, para ninguém ver lá no meu currículo aonde foi, numa universidade confessional, também declino o nome, só digo que foi em São Paulo. E eu vi lá, em reuniões de grupos de pesquisa, um professor, por exemplo, dizer que estava rezando para o então Papa morrer. Então, assim, o Brasil não é para principiantes, disse lá o Tom Jobim, né? Explicar isso para um estrangeiro não vai ser tão simples, né? Não seria tão simples. Não, ninguém entende. Ontem mesmo a Ana Paula, aquela jogadora de vôlei, contava que explicar para os amigos dela norte-americanos o que estava acontecendo com o Moro depondo lá para deputados, alguns inclusive, e muito provavelmente envolvidos e citados na Operação Lava Jato, é absolutamente inexplicável para uma pessoa fora do Brasil. Agora, professor, para a gente encerrar com uma nota um pouco mais esperançosa, na sua vivência em Brasília, que ainda é um pouco, ainda é uma vivência breve em Brasília, mas o que o senhor conseguiu perceber que dá para começar a mudar por dentro da máquina? Pelo menos desmontar essa máquina burocrática gigantesca, centralizada da educação. O que dá para começar a fazer? Bom, deixa eu dar um suspiro. Bom, olha só. A experiência tem sido muito rica, muito intensa. Eu confesso aqui com os meus 56 para 57 anos, após ter sofrido um AVC tronco cerebral que quase me levou à vida, eu não tenho mais a mesma energia, mas tenho acompanhado e tenho trabalhado no que me solicitam lá no gabinete da melhor maneira possível, com a maior presteza possível. O que eu percebi e me causou muita tristeza mesmo foi ver quão profundo foi o estrago que os governos anteriores provocaram na educação. Em todos os níveis, em todas as instâncias, em todas as esferas. Eu tenho ficado muito triste mesmo. Tive recentemente em Vitória, me reuni lá com ex-alunos, amigos e tal, e um menino me contou que eu o encontrei a última vez há 7 meses lá em Vitória, e ele me disse que nesses meses em 6 meses eu envelheci 6 anos. Então, estar no olho do furacão não é fácil, mas eu tenho visto
primeiro com o professor Ricardo Vélez, o início de uma sacudidela estrutural lá no MEC, e agora com a equipe do ministro Abraham Weintraub, uma atitude mais firme no enfrentamento dos problemas, e acho que logo a sociedade brasileira vai sentir, logo que eu falo, porque você sabe que eu sou medievalista, esse logo demorou 2 anos, né? Não é uma semana, meio, 2 anos. Não, o logo muito provavelmente no final da gestão do presidente Bolsonaro, porque em educação tudo é lento. Claro. Mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira vai sentir os primeiros resultados quando nós chegarmos ao final dessa gestão do governo Bolsonaro. Eu tenho essa esperança, mas, repito, é sempre tudo muito moroso, muito lento, e para encerrar, é como educar um filho. Você cria, você coloca na escola, dá amor, dá atenção, oferece exemplo moral, exemplo religioso, e espera 20, 23, 24 anos até ele conseguir o primeiro emprego. Na educação de um país é a mesma coisa, nada se resolve, não se reconstrói em Roma em 3 dias, para usar uma expressão clássica. Mas eu tenho esperança sim, e creio, e tenho visto um bom trabalho dessa equipe que chegou, em sua maioria de advogados, sim, mas muito bem preparados e que estão aprendendo com a velocidade estonteante. Professor, acho que o nosso ouvinte certamente já vai ter como um grande alento o fato de pessoas como o senhor estarem hoje comandando essa máquina gigantesca, burocrática, enorme e às vezes maligna mesmo, né, que sempre existiu dentro do Estado brasileiro, mas o fato de pessoas como o senhor estarem lá hoje já é um grande avanço. Obrigado pela disposição a falar conosco, professor, e a gente volta a falar em breve. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, o diálogo. Estou sempre à disposição para esclarecer no que é possível e na medida do possível, até porque quando nós ingressamos nesse sistema, nós assinamos um documento jurídico de sigilo, Sim. Porque o Brasil foi um império, né? Então, a burocracia tem um sentido de existir, mas ela, às vezes, perde um pouco o senso das coisas, né? Sim. Mas eu agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para uma outra conversa, outros assuntos, ou aprofundar alguns temas que foram tocados aqui de leve. E um grande abraço aos seus ouvintes e leitores. Continue nos acompanhando em www.montecastelo.org e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Até a próxima!